E aí, Shinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também que está. Tem que estar, vixe, falei até errado. E nós vamos para mais um Shinecast, e dessa vez pra mim é muito especial. Todos são especiais. Mas hoje eu estou aqui com quem? Com a minha Cupida, meu povo! Ela que uniu eu e meu marido, sem a gente saber. Essa é a verdade. E antes de ir para um papo com ela, o que é que você tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, Ana Keline, que eu sou única. E você já sabe que tudo que a gente oferece aqui é para proporcionar um conhecimento maravilhoso na sua vida e despertar a mulher inteligente, shiny e maravilhosa que existe dentro de você. Ai, cansei. E nós vamos bater um papo agora com a Carla Maiara, que fez parte da minha vida desde o início da minha fé. Ela é a irmã que eu não tive. É a amiga que pode passar 10 anos sem a gente se ver. Não chora. 10 anos sem a gente se ver, mas é como se não acontecesse nada, porque não tem isso, sabe? A amizade madura que fala isso mesmo, né? É, sim. Graças a Deus, porque vocês sabem, eu odeio mimimi. O negócio de mimimi não é comigo. E Mai, ela deixa eu chamar ela assim. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz por essa oportunidade que você está dando. Tá nervosa? Tô. Começa todo mundo tímido e nervoso, mas depois já vai sair. E a Maiara, ela tem um testemunho muito forte desde quando eu a conheci, né? A história dela é uma história de mulher guerreira, mas não esse guerreira do mundo, é uma guerreira na força do Senhor, porque desde sempre, desde a infância, a gente já vê assim a mão poderosa do papai ali administrando e fazendo tudo entrar nos seus caminhos na vida dela. E nós vamos começar com a pergunta que eu sempre começo todo Shinecast. Jesus sempre esteve assim na tua vida? Tu sempre percebeu Jesus? Ou demorou um tempinho pra tu assim, tem um Deus que cuida de mim, conta assim desde a infância, conta tudo que a gente entende. Não, na verdade, a minha infância, eu ia pra igreja com a minha mãe, mas era assim, uma vez perdida, né? E igreja evangélica? Era igreja evangélica. E aí, mas assim, eu comecei a sentir mesmo, assim, se eu for falar, né, no momento que eu aceitei Jesus, que eu senti o Senhor, foi aqui na igreja. Na verdade, não era aqui, era na Leste ainda. Na igreja pequena, né? Foi quando a minha prima Juliana, né, me levou pra lá, pra um culto. E aí eu senti verdadeiramente a presença de Deus. Eu tinha 11 anos de idade, 11 anos, muito novinha. E eu ainda me lembro como se fosse hoje. Foi muito lindo, foi uma pregação do pastor Ageu. E aí eu fui toda me tremendo pra frente pra aceitar Jesus, chorando. Assim, foi lindo esse dia. E daí em diante, né? Até hoje, né? Até hoje, não saí da presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Amém, aleluia. Porque assim, o jeito que o mundo tá hoje não é fácil. As amizades, tem amizades que querem nos levar para caminhos, né, que não nos fazem bem, mas graças a Deus eu sempre me mantive firme na presença do Senhor. E em questão assim da minha infância, passei um tempo, né, morando com a mãe da Ju. E aí, que é a tia, né? Minha tia que virou minha mãe, né? Se a gente for falar assim, é uma pessoa muito especial para mim. Eu não quero nem falar muito assim, senão ela chora. Mas assim, resumindo bem, né? Eu saí da casa da minha mãe com 12 anos, né? Fala do teu pai também. O meu pai. Assim, eu não cheguei a conhecer meu pai, infelizmente. Meu pai, ele morreu, eu tinha 5 meses de vida. Infelizmente, ele tirou a vida. Ele tinha umas perturbações e, assim, detalhes mesmo eu não sei, né, o motivo. Mas ele, né, eu não cheguei a conhecer. E, assim, a família dele, que é a minha avó, os outros irmãos dele, eu não tinha muito contato, né. E aí, minha avó também, que a mãe dele já é falecida, só tem uma tia. E tenho pouquíssimo contato com eles, pouquíssimo. E sobre a minha mãe, quando eu saí da casa dela, né? A gente teve uma pequena discussão. Com 12 anos. Com 12 anos. Com o meu padrasto, né? Que hoje ela já não tá mais com ele.
E aí foi uma briga muito feia, né? Ela ficou do lado dele. É uma coisa assim que ainda me dói muito, sabe? Mas o Senhor, com o tempo, o Senhor ele foi sarando, né? Essa ferida. A ferida tá ali, mas tá cicatrizada. E aí, por conta disso, né? Eu fui morar com a minha tia, ela me aceitou na casa dela. Aí eu fiquei um tempo sem falar com a minha mãe. Bastante tempo sem falar com ela. Assim, praticamente é como se eu não fosse nem filha dela. Às vezes, o que tu sentia, né? O que eu sentia e às vezes eu até sinto até hoje. Até hoje eu sinto isso. Mas tu acha que tu sente doendo ainda? Não dói? Não tanto como antes. Eu ficava tentando procurar, me questionando por quê, se era alguma coisa, se tinha a ver com o meu pai, porque eu era filha dele, eu não sei, né? Eu ficava criando coisas na minha cabeça, tentando entender por que ela era assim comigo, né? E aí, passei esse tempo morando com a minha tia, de 12 até os meus 18 anos. Quando eu completei perto de 18 anos, né? Eu fui morar com a minha avó. Acho que tu lembra da minha avó. A Dona Graça. Falecida também. Que morava na Nossa Senhora das Graças. E era cheia da graça do Espírito. Então, minha avózinha também é falecida. Mas aí eu morei um tempo com ela. E eu decidi ir morar sozinha. Eu me lembro também disso. Foi... Ai, eu fiquei com tanta raiva. Pois é. E assim, se eu for falar da minha vida inteira, assim, até agora, o momento mais difícil pra mim foi esse momento, quando eu decidi ir morar só. Porque tudo que é novo pra gente, a gente se assusta, né? Assim, não sabia como é que ia ser, e eu já tava namorando com o Fábio. Que é o esposo dela, tá? Que é o meu esposo. E aí ele me ajudou, né? Eu digo assim, questão financeira, né? Porque não dava pra mim continuar morando com a minha avó. E aí eu fui morar só, comecei a trabalhar. Mas vamos parar um pouquinho, porque tá indo muito rápido essa história. Volta essa parte aí que tu falou da questão do pai, né? Teve ausência de pai, porque morreu com 5 meses. Isso, eu tinha 5 meses. E tu fala da tua mãe, doía mais, hoje não dói tanto, né? Não. Tu acha que... porque eu sempre falo assim para as mulheres, para as moças, que a cura ela é todo dia. E tu acha que esse processo de cura com relação a essa ferida, tanto paterna quanto materna, hoje tá bem melhor? Tá bem melhor. Tá bem melhor porque, assim, quando eu via que me machucava muito, né, eu procurava ir buscar, assim, orientação ao Senhor, porque eu não queria sentir mágoa dela, não queria sentir raiva, e eu não sinto. Eu amo a minha mãe, apesar de não falar pra ela. Mas eu amo, e assim, a gente é muito afastada ainda, muito, muito mesmo. Ano passado, acho que a gente se viu 1 ou 2 vezes. Esse ano eu ainda não a vi pessoalmente. Mas eu tenho muito mais contato com a minha tia. Que ela fez esse papel, né? A minha tia estava morando em outro município. E ano passado, nem dá para contar quantas vezes ela foi até a minha casa. Para me ver, para ver a minha filha. Já a minha mãe é muito, assim, afastada mais mesmo. Distante. Ela é bem mais distante. E até hoje eu não sei o porquê, né? O motivo. Porque, assim, eu fico pensando, às vezes, né? Porque eu tenho um irmão e o meu irmão não leva, assim, uma vida igual a minha, né? É totalmente o contrário. Ele vive na contramão. E se a gente for pesar, colocar assim na balança, ela é muito mais pro lado dele do que pelo meu. E antes, hoje não, mas antes eu ficava me questionando o porquê. Será que eu tenho que fazer alguma coisa de errado para poder ela me amar, para poder ela, né, se achegar até a mim? Mas ela sempre foi assim, afastada. E sempre assim, eu me lembro que ela falava palavras mesmo de maldição para mim, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, que eu morava com ela, antes de morar com a minha tia, ela tinha um bar. E aí, nesse bar, eu nunca gostei de bebida. Por um tempo, eu fiquei sem congregar. Mas eu nunca fui, assim, pro mundo, né? Beber, usar droga, nunca, graças a Deus. E, assim, essa questão de eu sair da casa dela com 12 anos foi um livramento do Senhor. Eu sei que tudo cooperou, assim, pro meu bem. Porque quando eu saí da casa dela, lá era um bar. Né? E aí, eu via pessoas bebendo, cheirando drogas, fumando, fazendo tudo de errado.
E eu sei que o Senhor não me queria ali. Ali não era o meu lugar, entendeu? E eu pedi a Deus, assim, na semana era muito triste pra mim. Mas eu pedi a Deus pra chegar ao final de semana, pra poder eu ir pra casa da minha prima. Da Ju. Que era assim, não tinha, todo final de semana eu tava na casa dela. Quem é que não queria ir pra casa da Juliana? Eu lembro que a gente fazia escala pra ir pra casa da Juliana. Assim, e eu tinha, né, esse privilégio de todo final de semana estar na casa dela. Eu amava. E as comidas eram maravilhosas. Meu Deus, a Ju arrasava. Ai, aquele creme de camarão. Ai, eu não como camarão, mas eu lembro que ela fez algumas outras coisas e eu comi. Não, a Juliana na cozinha. Na moda. Então, ela é maravilhosa. E assim, voltando a essa questão, né, da minha mãe. Eu creio que foi obra assim do Senhor mesmo. Porque às vezes eu fico pensando, se eu tivesse lá, se eu tivesse ficado lá, eu não sei se eu tava onde eu tô. Firme, né? Entendeu? Porque lá era só caminho um ambiente, pra perdição, né? mesmo. Eu acredito, eu falo, aqui eu lido muito com jovens, né? Na igreja, a nossa igreja é bem jovem. Tem várias realidades, mas durante um tempo eu e o Noé, a gente pastoreou jovens. E às vezes eles falavam certas coisas conosco, e até hoje ainda relatam, que os maiores problemas são muitas vezes ali dentro da casa deles, com o pai, com a mãe. Sim. E geralmente o maior problema é esse relacionamento, sabe? Paterno e materno. E as coisas que eles falam, realmente, assim, às vezes meio que um pai e uma mãe não fazendo certas coisas que afetam, né? A identidade, Sim. o afeto, a forma que vai reagir no futuro. E falando de afeto, eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem que não tive nem paterna e nem materna. Eu não tive. Mesmo morando com a minha tia ela é uma pessoa amorosa, mas ela era muito firme comigo. Eu acredito que, eu digo até pra ela, que eu sou também quem eu sou hoje por conta dela, pelos ensinamentos sim, que ela me deu. Por ela ser tão firme comigo, às vezes até rigorosa em algumas coisas, e eu agradeço a ela hoje. Entendeu? Eu agradeço porque se não fosse isso, por isso que eu tô te falando que essa questão de eu ter saído da casa da minha mãe foi uma obra do Senhor. Era onde eu ia falar, porque eu digo assim, para os jovens, alguns que têm umas situações bem difíceis, né? Porque você viveu num contexto muito difícil, assim, desde a infância. E eu falo muito para eles, olha, você não escolhe a família que você nasce. Você não escolhe, você simplesmente nasceu. Mas você escolhe a família que você vai ter. Sim. Então você olha para o que está errado, não é não amar, não é isso. Você vai continuar amando. Mas você vai aprender que olhou, não gostou, viu que está errado, que não constrói uma identidade boa e firmada em Deus. Então você olha, pede perdão por eles. Perdão, porque isso é ser um intercessor, isso é entrar na brecha pela vida do outro. Pede perdão por eles e quando você puder escrever a sua história, formando a sua própria família, você faz diferente. Sim. Você começa a dizer, poxa, eu não tive, mas eu vou dar diferente. É o que eu falei até com a pastora Flávia. Ela também tinha tudo pra ser uma pessoa amargurada, reclamando da vida, Sim. porque não teve... Ela perdeu a mãe cedo, a mãe dela também era extremamente rígida, o pai era muito cruel, não sei se tu se lembra um pouco da história, o pai também muito cruel, então ela poderia realmente ser uma pessoa nojenta. E ela fez totalmente diferente, e eu creio que é assim que você também tem agido, né? Por mais que... Claro que dói, porque é uma mãe, você quer a aproximação. Eu queria muito, sim, ser mais próxima dela, sabe? Mas eu nem sei como chegar, porque ela é uma pessoa muito... Mas é porque... na dela, assim, muito... Não me toque. Ela é desse jeito. E assim, querendo ou não, eu puxei... Sim, DNA é forte. Eu puxei um tantinho disso nela, sabe? De ser, assim, meio durona também. Ela é muito assim. Tu acha que isso, assim, essas questões... Agora vamos para as partes mais profundas do testemunho. Tu acha que essas questões teve... Porque tu falou, não tive afetividade, né? Nem paterna, nem materna. Toda essa construção um pouco negativa com relação à infância e à adolescência. Tu acha que isso te deixou um pouco o teu eu interior mazelado no que diz respeito, às vezes, a ser muito mimizenta, a ser muito... Ai, mexeram comigo e eu... Sim. Entendeu? Meio braba, né? E como é que tu percebeu que tu tava... Tipo, tem alguma coisa errada em mim, eu preciso reagir. Então, realmente, essa questão aí do meu eu, né? Porque
eu ficava pensando, por que que ela me trata dessa... minha mãe, ela me tratou muitas vezes grosseira, sem ter razão, sabe? Sem ter razão. E aí aquilo ia acumulando dentro de mim, entendeu? E aí eu, depois, mais na frente, eu colocava pra fora em amizades. Eu era uma pessoa assim, as minhas amigas podem dizer isso. Eu sou uma pessoa assim, quer dizer, eu já melhorei muito, mas eu era muito chata. Eu era uma pessoa assim... Ciumenta? Muito. Eu lembro. Ainda bem que o Fábio não tá aqui. Mas assim, questão de amizade, eu era muito ciumenta mesmo. Eu me lembro. E aí eu melhorei, eu fui amadurecendo, Sim. entendeu? Eu fui amadurecendo essa parte de mim, porque isso acabava me maltratando e maltratando a outra pessoa. E é onde eu acho que isso aí é que você enxerga que é a carência. Isso. Você tentava meio que suprir nos outros algo que era lá... E sabe que às vezes a gente fazia, eu, né, no caso, fazia tanto e esperava, né, a mesma coisa, e quando não acontecia, era aquela frustração, decepção. Então, aí eu comecei a voltar, não, vou pensar, né, nisso e não vou mais fazer isso. Assim, a gente tem que ser maduro, né, nessa parte assim, saber como manter uma amizade. Porque a amizade, ela é para dar amor, para ter o cuidado, a atenção, mas tudo no seu momento. E no limite, né? No limite e no seu momento. Porque, por exemplo, as minhas amizades da escola, hoje eu tenho ainda algumas, as que foram, né? Foi bom, mas se eu encontrar no caminho, vou falar. Mas não é, graças a Deus, eu não tenho aquelas amizades assim de deixou de falar, odeio, pronto. Nunca aconteceu isso comigo. Até porque a gente tem o Senhor, né, também. Se fosse odeio, já ia dizer, tá errado. Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Mas eu digo assim, hoje eu tenho amizades, eu tenho até uma amiga minha que a gente era muito unida, né? Ela vivia lá na minha casa com a minha tia, né? E eu tinha ciúmes dela. Ela dizia que eu era como uma mãe pra ela. E aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Que eu era como uma mãe pra ela, então, tipo, eu mandava nela. Entendeu? E aí, quando ela foi crescendo... Isso a gente criança que eu digo assim, 11, 12, 13 anos, sabe? A gente se conheceu nessa idade. E aí, eu era muito infantil, né? Nessa parte, não tinha amadurecido ainda. E aí, ela ficava me dizendo, tinha coisas que ela fazia que ela tinha medo de me contar. Aí, eu ficava... Sabe aquelas paixãozinhas? Eu ficava descobrindo por outra pessoa, aí eu... Tu não me contou isso e tal, eu ia cobrar dela, entendeu? Ela, não, mas eu ficava com medo de tu falar alguma coisa e tal. E aí, essa questão dela me colocar como mãe, eu fiquei achando que eu era mãe dela e queria mandar nela. Tu não percebia também? E não percebia. Depois, aí foi passando tempo, ela foi fazendo outras amizades, e aí o meu ciúminho e tal, e aí eu via que aquilo dali tava... te deixando pior. Tava afastando a gente. Eu percebi que ela começou a se afastar de mim, entendeu? Porque ela foi amadurecendo, na medida que ela foi amadurecendo, eu também fui, e isso foi me ajudando de uma certa forma. Ela nem sabe que essas coisas que eu tô falando, observou, né? Que eu observei, porque eu não cheguei a conversar com ela. Hoje ela é casada, é mãe, fui madrinha dela de casamento, e assim, a gente tem uma amizade firmada mesmo, sabe? Que se ela precisar, eu tô aqui, se eu precisar, ela me ajudou muito no ano passado. E né? que nem precisa, né? Às vezes a gente tá falando não de cobra, amizade. É isso. Sabe? Eu acho que amigo não precisa dessas coisas de você tá cobrando, Isso. de você tá... Porque tem gente que é assim, não fez uma ligação, não fez... Sabe? Não fala. Eu não acho. Porque não tem o amadurecimento, né? Uma vez eu li um livro que fala: o amor não cobra, o amor cobre. Então, quando você é amigo, acho que é até a linguagem, as 5 linguagens do amor. E quando você é amigo, isso serve para um relacionamento que, se você viver num casamento em que você vive cobrando, vai pesar, não vai ser um relacionamento harmônico. E do mesmo jeito é a amizade. É verdade. Já imaginou nós duas? Não, nós se fosse cobrar, porque a gente passa... A gente não tinha nem se falado mais. Exatamente. E é uma coisa tão interessante que eu me lembro que eu entrei primeiro nas redes sociais, na época do Orkut. Ai. Eu implorava a essa pessoa pra fazer um Orkut. Ai, meu pai. Aí ela, não, eu não quero, não gosto. A gente se parabenizava, se falava por SMS.
Até logo quando começou o WhatsApp, né? Quando entrou o WhatsApp, Vou até beber uma ela água. não quis também instalar o WhatsApp. E eu pedia que eu quero me comunicar mais contigo. Mas faz no diz WhatsApp. que a gente se ligava e passava uma hora falando. E a gente não deixava de se falar. Era incrível. No dia do meu aniversário, a Keoline sempre me mandava E ainda lembra um até SMS. hoje. Um SMS ou ligava. Não era o WhatsApp, gente, era SMS, ou ligava. E eu também, da mesma forma. Teve até um dia que eu te liguei, tu tava numa casa de praia, né? Era no teu aniversário. Ai, Faz eu, muito no tempo. aniversário, em casa de praia. acho que era sim, eu mesmo, era Senhor, sim. não remember. Era. Ou não remember. I don't remember. Não lembro desse dia e nem lembro da casa de praia. Não, mas era. Eu acho que era retiro. Não sei, algum canto assim. Algum Tu disse, retiro, não, eu tô aqui eu e tava tal. lá. Ai, tu se lembrou de mim. E o engraçado é isso, é que sempre quando chegava no dia do aniversário, eu ficava esperando ela ligar. Às vezes, à noite, ela mandava mensagem, eu ligava. Aí eu, ela lembrou de mim. Eu acho que contigo aconteceu a mesma coisa. Não? Não, eu até tava falando com relação... Gente, esse Shinecast era exatamente um dos objetivos falar de amizade, né? Porque hoje, às vezes, a gente tá meio complicado esse negócio de ser amigo. Porque a gente é amigo de forma muito superficial nas redes sociais, né? E esquece que tem aquela questão do tempo de qualidade e tal. Eu entendo que hoje o tempo não é mais o mesmo, as responsabilidades, por exemplo, quando casa não é mais a mesma coisa. Não tem mais o mesmo tempo. E quando tem filho? E quando tem filho também, tudo. que piorou tudo. Não, piorou que eu digo assim na questão do tempo. Na questão do tempo, irmã. Eu entendi, mas é porque foi engraçado que piorou tudo, foi tudo. Não, pelo contrário. Melhora, com certeza, filho, né? Favor de Deus, Isso. presente do Senhor. Mas a gente Meu milagre. falando assim, dessa questão da amizade, para que as pessoas comecem a se relacionar de forma mais saudável e cobrar menos. Isso. Ai, tu não me ligou. Eu até brinco com as meninas aqui da produção, dizendo assim, olha, negócio de ciúme vai pra lá. Porque aí eu tenho, você é a preferida, você não sei o quê. Gente, para com isso. Nunca gostei dessas coisas. E aí, quanto mais o Senhor foi me amadurecendo também com relação a amizades, eu também fui entendendo que o posicionamento da gente vai também ensinar muito como o outro vai tratar a gente. Tolerância, né? É verdade. Se você é amigo, você não vai tolerar tudo, você vai impor limites, você vai começar a ser transparente de uma forma que você não vai ter medo de conversar. Porque às vezes as pessoas são amigas umas das outras, mas não tem muita coragem de falar do confronto uma com a outra, sabe? E às vezes tem ações que, por exemplo, que machucam e o outro não tem coragem de falar. Isso. Aí continua. Aí chega uma hora que a pessoa que não teve coragem de falar explode. Entendeu? Por isso que no momento que, por exemplo, você tá numa amizade e o outro tá atingindo, né? Tá ultrapassando o limite que você não gosta, então você fala. E você porque precisa essa pessoa não vai falar. adivinhar. Porque você precisa falar. E é isso que eu fico pensando. Como é que eu digo que sou amiga e tenho medo de falar certas coisas com aquele meu amigo? Porque a gente precisa ensinar essas coisas. A gente tem que ter uma frase que diz, né? Tome muito cuidado com o que você tolera, porque é a forma que você tá ensinando o outro a te tratar. Então, sempre teve isso, gente. Eu acho que Deus sempre teve essa questão de me policiar o meu coração com relação a isso, porque eu sou melancólica, né? E o melancólico é amigo fiel para todas as horas. Eu ensinei isso no Eva. Só que também, ao mesmo tempo que ele tem isso, ele vai achando que o outro vai tratar ele tal qual. Ele vai ser fiel tal qual. Ele vai ser igual, confidente tal qual. E não, e tem uns outros assim, né? Que de vez em quando vai soltar certas coisas. Isso, ninguém é igual, né? Ninguém é igual. E a gente precisa amadurecer com relação a isso, porque nem todo mundo vai ser igual a gente. Verdade. E uma construção de amizade saudável é entender assim. E ter essa liberdade de dizer, olha, não é assim, não pode ser assado. E tem que ter amor. Lembra às vezes que eu te repreendia das músicas? Ela ficava com ódio. Deus. Eu tinha um celular, eu tava me lembrando de contar isso. Eu tinha um celular, hoje em dia, assim, eu nem gosto muito de... Eu não escuto música do mundo, não escuto. Mas, assim, eu me lembro que quando eu ia dormir na casa da Keoline, ela pegou meu celular uma vez. E ela viu lá uma pasta só de pagode. Ódio. Só de... Era ela e o Noé, viu? Vem cá, o que é isso daqui? Eu falei assim.
não, Mayara, como pode, Mayara? Não, isso aqui não é, não, isso aqui não vai fluir dentro de você, o Espírito Santo. Isso aqui. Aí eu, Keoline, mas é música romântica. Eu tentando explicar pra ela, né? E aí ela, claro que do jeito dela, né? Me explicou e tal. E aí eu não apaguei na hora, mas depois eu acho que ela estava orando, jejuando pela minha vida. E aí depois eu fiquei pensando, né? Realmente isso daqui não vai me construir nada. Então eu apaguei tudo. Aí quando eu fui mostrar pra ela, ela ficou morta de feliz. Claro, claro. Porque você que vai pro Eva, vai estar fazendo Eva, vai entender sobre os dons redentivos. Eu sempre fui profeta. E agora que eu sei, agora que eu falo mesmo, que eu sempre fui profeta e essa é a realidade. Voltando pra parte da tua infância, tu acha que os maiores problemas de carência que tu teve na vida, qual as mazelas que tu mais enxerga, assim, dentro do teu coração, com relação à carência? Não, hoje, é como eu tava falando, né? Hoje eu posso dizer assim que eu sou sarada em relação a isso, mas o único problema mesmo que eu posso dizer que eu tenho é me achegar à minha mãe. Não, eu tô falando não disso, porque isso aí a gente já entendeu que é algo que também parte dela querer, né, e tal. Não é que porque você nós não somos queira. muito parecidas, entendeu? Então é tipo, eu não chego, nem ela chega, e aí fica nessa. Eu acho interessante, porque às vezes a gente nem tem noção, mas os nossos pais muitas vezes repetem coisas que eles viveram na infância e eles não perceberam. E eu louvo a Deus porque hoje nós temos o Senhor, porque a gente também poderia estar repetindo tal qual. Porque você já imaginou, se você não tivesse o Senhor, como poderia ser o seu relacionamento com a Isabela? Então, verdade. Né? Então é muito, gente, muito a questão do Senhor vir na nossa vida e a gente se permitir tratar pelo Espírito Santo. Aí eu queria perguntar, essa é a parte boa, a parte de ser tratada pelo Espírito Santo. Tu acha que tu falou que a parte mais difícil da tua vida foi quando tu foi morar sozinha. Sim. Mas tu também acha que essa parte foi onde tu foi mais tratado no Espírito Santo? Porque eu me lembro do dia que tu me ligou dizendo que tava dormindo e tu sentiu um negócio puxando o teu pé da cama. Não foi só uma vez. Gente, presta atenção aqui agora. Não foi só uma vez, assim, porque eu sofria. Quando eu fui morar sozinho, eu nem não contava isso pra ninguém, nem pra Ju, porque a Ju era uma pessoa assim da família que era mais próxima. Mas eu também sempre fui muito bloqueada, sabe? Ela até, quando eu passei por algumas coisas no ano passado, né, que ela soube, eu contei pra ela, aí ela ficava me falando e eu só em lágrimas, né? Aí ela dizia assim, tu tem que abrir a boca, tem que falar. E aí eu passei por muita coisa sozinha, quando eu morava sozinha. Eu chegava em casa quase 11 horas da noite todo dia, porque eu trabalhava. E era muito sofrido, de verdade, porque eu me sentia solitária. Eu tinha um Fábio, mas assim, ele, na época ele trabalhava, né, ele servia o exército, então tinha vezes que ele ficava no quartel e aí a gente mal se via. A gente se via praticamente no final de semana, então mesmo a minha tia, a minha mãe morando perto, a minha avó na época, eu me sentia muito só. Eu tava sozinha, eu tava abandonada, assim, de pessoas próximas a mim, eu não tinha. Tu acha que isso vem? Eu vejo assim, conversando contigo, eu acho que é como se o diabo toda hora quisesse te pôr essa sensação de órfão, de abandono, de perdida. Eu nem gosto dessa palavra órfão, porque assim... Claro, hoje você tem um pai, minha filha. Então, porque assim... quando eu morava só, né, que eu chegava nessa casa, eu passei poucos meses, o Fábio começou a perceber, né, que eu ficava muito triste lá, e aí ele me levou para uma casa mais perto dele, que era de aluguel, né, eu me mudei mais para pertinho dele, poucos meses depois a gente se casou, mas antes de eu ir morar perto dele, eu chegava nessa casa, e foi justamente nessa casa que eu passei por coisas assim, que eu lendo e fui buscar, que é até chamado paralisia do sono, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar. E eu já passei por isso muitas vezes. Eu acho que algumas pessoas também já passaram por isso. Mas teve uma vez, não foi nem puxando o pé, não. Eu tinha um urso muito grande que uma amiga minha tinha me dado. E ele era tão grande que eu usava o pé dele como travesseiro. Aí eu me deitei, né? Cheguei nesse dia. Eu mal dormia, porque eu ficava com muito medo.
Lá era esquisito, eu ficava sempre olhando pela janela, tinha umas pessoas assim, onde eu ficava pensando, eu ia dormir e ficava imaginando que as pessoas iam entrar pelo telhado, eu ficava com muito medo, era medo, e acho que é muito ruim você sentir medo. Tu já ouviu, tem um livro chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito. Esse livro fala que, assim, a ira, ela entristece, né, o Espírito Santo, mas o medo aniquila a ação do Espírito Santo. Porque o medo te faz não confiar em Deus. Acredita nisso? É como se, assim, o medo... Por que fala, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Por causa que o medo, ele não te faz acreditar que existe um Deus poderoso para te suprir. E foi justamente nessa época, como eu falei, que eu passei um tempo sem congregar. Ixi. Foi justamente nessa época. Então, tava o fraca. inimigo tava vindo com tudo, né? E aí, nesse dia, eu fui dormir, né? Dormir, tentar. E aí... eu senti como se a boneca estivesse me sufocando. Sério? A boneca, sim, porque como ela ficava sentada assim, a minha cabeça ficava no pé dela, né? E aí era um urso muito gigante. Aí era tipo quase do meu tamanho, né? Pra um urso gigante, né? E aí eu sentia como se ela estivesse me sufocando. Eu tava acordada. Mas, tipo, eu não conseguia me mexer. E eu comecei na minha mente, né? Não conseguia também falar, mas comecei na minha mente a repreender, clamar o sangue de Jesus. E aí aquilo passou por alguns minutos e aí foi passando, graças a Deus. Agora, esse foi o leve. O que eu achei mais forte foi o que eu nunca me esqueço. Foi uma vez eu tava deitada, também à noite, né? Quando eu cheguei pra dormir, eu dormia numa cama de solteiro. Aí eu senti alguém pegando aqui, ó, a cama e virando, assim, ó. Meu Deus, misericórdia. E eu puxando os lençóis, ai, me arrepio todinha. E eu puxando os lençóis pra eu não cair, porque essa pessoa queria me derrubar da cama. Mas assim... essa pessoa que a então, gente sabe, né? Isso, queria me derrubar, mas era forte mesmo, sabe? Eu não queria só que eu caísse. Queria que, tipo assim, desse um salto assim, tacasse, por exemplo, a cabeça no chão. Morte, E né? aí eu começava a segurar os lençóis e aí, do mesmo jeito, clamando o sangue de Jesus. E aí, pra glória de Deus, passou também. E aconteceram outras vezes também. Uma vez eu tava dormindo e eu senti, dormindo assim, né? Dormindo, mas eu tava acordada. Como se tivesse um cachorro, um lobo, não sei, rodando assim, ó, ao meu redor. Eu sentia só, tipo, como se tivesse uma poeira rodando assim. Foi horrível, eram muitas coisas. Era como se toda hora o inimigo quisesse te perturbar, né? Muitas coisas. E aí eu não tinha coragem de chegar e falar para as pessoas que eram adultas, né? Porque eu, na época, eu era uma criança. Eu tinha 18 anos, eu era uma criança, eu era muito imatura. E aí eu não contava pra ninguém. Não chegava a contar pra ninguém. Mas eu acho que isso foi muito do trauma, né? O trauma dessas questões de ter passado desde muito cedo por situações difíceis, traumatizou, e é como se, tipo assim, às vezes a gente não entende, mas o inimigo usa essas artimanhas pra silenciar, colocar mordaça na nossa boca. É como se você tivesse vivido esse tempo todo com mordaça na sua boca. Sim. Por mais que você conhecesse o Senhor, tem a questão das legalidades, né? Que se a gente não entra em um lugar mais profundo, de arrependimento, de quebrantamento, de busca, ele vai lá só se aproveitando. E como você estava ali num ambiente novo, fraco espiritualmente, porque se ausenta do corpo, você não se ausente. Lá, né? Não sei quem estava morando lá. Não se ausente do corpo, porque a gente precisa do corpo de Cristo. Se a gente se ausenta do corpo de Cristo, a gente fica fraco espiritualmente. E aí o inimigo pega as nossas fraquezas, nesse sentido, né, de brechas, e vai em cima com tudo, até onde você não aguentar mais. Porque, por mais que a gente fale, até tem na Bíblia, né, usar o nome de Jesus e usar o sangue de Jesus sem autoridade não vai adiantar de nada. A gente precisa construir secreto para que no mundo espiritual o nosso nome tenha respeito, né? E você viveu essa fase que também foi bem difícil pra tua vida, né? E aí tu falou que com pouco tempo já tinha casado. Foi, pouco tempo. Assim, nessa época, deixa eu só fazer essa pergunta. Nessa época, Mayara, tu tinha assim vida realmente com Deus? Tentava ter vida com Deus ou eu tava tão fraca que nem conseguia? Eu tentava, mas eu já estava morta já. Morrer espiritualmente. Já estava morta. Qual é a pior sensação de estar morta espiritualmente? É não ouvir a voz dele. Ai. Não sentir
sabe? Você tentar falar com ele e ficar aquela dúvida se tá ou não ouvindo, se ele tá ou não ouvindo, entendeu? E a gente tem que falar com o Senhor tendo a certeza que ele tá ouvindo, tendo a certeza que ele vai preparar algo, entendeu? Porque às vezes quando a gente tá conversando com o Senhor, assim que a gente se cala, a gente já quer uma resposta. Ai, e não é assim, não é dessa forma. Por que as pessoas querem que a gente responda elas imediatamente no WhatsApp, se nem Deus responde a gente imediatamente? É verdade, tudo tem o seu tempo, né? E é difícil, e a gente tem que entender, porque é difícil até pra gente entender que a gente vive no tempo, e ele vive fora do tempo, né? Ele não... O cronos de Deus, né? Isso, o momento dele é o dele. Diferente. E tu, como foi que tu foi voltando pra ele? Bom, porque assim, no tempo que eu tava afastada, né, a gente Porque tu saiu daqui, né, gente? Quando ela foi embora daqui foi tão triste, eu chorei tanto. Eu Foi lembro muito que eu triste. chorei tanto, eu senti chorava. uma emoção muito grande quando eu entrei aqui. Ai, mas eu chorava Agora. tanto. Eu chorava tanto porque ela era que dormia lá em casa, quase todo final de semana triste. também. Não, quase não, porque tinha a Juliana. É. Mas de vez em quando ela ia lá pra Eu casa. aproveitava quando a Ju vinha pra cá morar, dormir na casa da Valdiza, né? Aí ela ficava Aí na eu minha. aproveitava, ou então aqui mesmo, na casa do pastor. Porque assim, ela era a melhor amiga do Noé. Aí eu peguei pra mim, entendeu? O Noé arriado os 4 pneus pela que eu li. E eu me fazendo de difícil. Muito. Aí demorou um ano, depois me apaixonei. Quase que perdia, né? Já, pô, É, passa quase essa que história, perdia. passa essa Sabe história. aquelas pessoas que se fazem de difícil? Era a Keulinha. Ela se fazia, porque também ela era doidinha pelo Noé. Mas desde sempre não. viu? Não, desde sempre não. Mas Olha você... que tu tá me comprometendo na frente das câmeras. Não, mas foi difícil pra você. E eu também, mas eu não gostei do Noé de cara. Não, de cara não, Keulinha. Mas quando a gente começou a conversar, que o Noé... Tu também ficava jogava do doidinho. Noé pra mim, que né? o Noé Era... ficava doidinho. Aí pronto, ela ficava com aquele Aí eu ficava, negócio. olha, ele gosta assim. E ele falou que... Porque assim, eu e o Noé, quando ele ia lá pra casa da minha prima também, da Juliana, era só Keuline. Eu não Só sabia falava disso. de Keuline. Era. Quando ele ia pra lá. Quando ele ia dormir lá, e aí, meu Deus, Keuline pra lá, Keuline pra cá. Ele falava pra eu tirar a sobrancelha, né? Lembra disso? Ai, que triste. Mas voltando, Mas a gente tava era no... criança, a gente era... Como é que pode, né? A gente era criança. E quando eu saí daqui, tu lembra que eu ficava todo tempo perguntando, tu já beijou o Noé? Ai, Tu já não. beijou o Noé? Demorou, viu? Demorou. Não acredito, tu já beijou o Noé? É. A minha pergunta pra ela Eu sempre fui chata, né, em relação a essas coisas. Sempre fui muito Foi. corretinha, muito nananã, muito, sempre, muito, muito, muito. Mas a gente tava falando de outra coisa, que era o tua volta com o Espírito Santo, tua Sim. volta com Deus, como Aí foi depois do casamento. Depois que a gente se casou. a foi gente depois se do casamento, então tu ainda casou meio assim, carregada, porque né? assim, na verdade, a gente tava meio que vivendo em pecado, né? Ah, E aí... porque tava tudo desgovernado, né? A gente não tava... Tanto eu como ele. Ah, A gente não tava mais assim... no temor do Senhor, né? Isso. Eu acho que pra quem conhece mesmo o Senhor, já ouviu, já sentiu a presença, eu acho que é tão ruim isso quando você não tem mais o temor. É horrível. Aí você acha que é dono do seu próprio nariz, Ai. pode fazer tudo. Tu na acha que vida. isso foi muito difícil pra ti, essa questão da... Difícil que eu digo assim, ser independente, ter que fazer as coisas na tua força, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr as coisas pra mim, e tu acha que isso afetou a tua dependência de Deus? Acredito que sim, porque Nossa, efeitos especiais. o Fábio ele era meu namorado, então ele não era uma pessoa que me sustentava. Uhum. Eu trabalhava e tinha a parte também da pensão, né, que eu recebia do meu pai, que eu recebia até os 21 anos. Então me ajudava muito. E aí eu achava que eu tinha o que eu precisava, Uhum. entendeu? Eu não estava sofrendo, assim, que eu digo, financeiramente, né? O que eu não tinha umas condições, eu ganhava na época 2 salários mínimos. Para uma pessoa que mora sozinha, Era eu não muito ganhava, bom. eu não morava numa casa que era caro o aluguel. Então eu tinha dinheiro guardado. Aí quando a gente pegava um dinheirinho e ia no final de semana, ia para um cinema, que sempre foi o nosso hobby, né? Ia para um cinema, só que a gente estava vivendo distante do Senhor, Uhum. os dois. E Então, me até passou. essa parte, tu falando assim, dinheiro, né, e tal, não tinha falta. Quando tu orava, então tu nem pedia muitas coisas a Deus, tu não falava muito com ele como teu pai, Não. era só um Deus, né, não era teu Não, pai. eu não tinha isso. É por isso que eu me sentia só, sabe? Eu me sentia só.
eu não sentia, eu não ouvia, eu não sentia ele, entendeu? Eu me lembro até uma vez que eu passei por uma situação que eu tava tentando, eu e o Fábio, né, gente? Eu tava tentando não fazer mais o que a gente tava fazendo, por estar namorando. E aí tu me ligou, tu lembra? Eu não lembro. Tu me ligou. Eu me esqueço. Nesse dia eu tava muito triste, aí tu me ligou. Eu tava lá em casa sozinha. Eu me lembro de algumas vezes que eu falei contigo nessa Pronto, eu já tava morando já perto da casa dele. E aí você me ligou, falou muitas coisas assim do Senhor mesmo. E aí foi uma repreensão, né? Assim, Sempre profeta. foi uma repreensão porque eu compartilhei contigo, né, o que eu tava passando na época. E aí, quando desliguei o telefone, eu tava decidida a não fazer mais e voltar, né? Mas aí o diabo me deu uma rasteira de novo. Eu não tinha forças. A verdade era essa. É porque não tava forças. comendo dele, nem bebendo Isso. dele, como é que ia ter força, né? Isso. A carne tava gente muito ainda mais ia forte. de vez em quando, no domingo ali, no domingo acolá, a gente ia pro culto, mas não era aquela, sabe? Aí, enfim, a gente casou, né? Nós casamos. Eu fui pro casamento. Foi. E aí eu me lembrei até agora que não foi logo quando a gente casou. A gente começou a ir pra igreja de novo, né, e tudo. Aquela igrejinha do casamento de vocês era? Isso. Mas se firmar, eu vou te dizer mesmo, quando foi que a gente voltou a se firmar. Quando o Fábio quase morreu. Ai, foi, gente, foi tão ruim pra mim, porque eu sempre, ela é a minha cupida quando é, né? E eu sempre disse, Mayara, quando a gente for casar, ela era a minha primeira madrinha, lembra? Triste. A minha primeira madrinha, que eu dizia, não, ela vai ter que estar. E eu lembro que quando a gente foi casar, Infelizmente o não deu. Fábio tava passando por uma situação muito... O testemunho dele é muito forte, né? Ele Fala tava, o que ele pode falar, o que ele tava Então, ele passando. tava já saindo, pegando a baixa já do quartel. E aí, ele teve um problema intestinal, teve hemorragia interna. Gente, né? que Foi assim, foi muito triste, porque foi de surpresa, né? Foi uma surpresa mesmo. Ele Foi do nada. vomitava muito sangue, aí teve que fazer a cirurgia, né? Tanto que ele ainda tem um corte bem grande na barriga. Aí, na época do teu casamento, ele tinha acabado de receber alta. Ele estava muito debilitado, ele não estava comendo comida pastosa. Nós sofremos muito. É aquele negócio, o Senhor puxou pelo anzol. Não vem pelo amor não, pois vocês vão pela dor. Foi isso. Foi assim, foi um sofrimento não só para ele, claro que foi muito mais, pior, né? Muito mais. Mas assim, para mim e para a família dele, né? A minha sogra, a mãe dele sofreu muito também. Tu achou que ele ia morrer? Sim. Sério? E eu tenho certeza que ele também. Porque eu achava que ele não ia ficar bom. Porque com o problema que ele teve, foi um problema interno, né? Ele fez uma cirurgia perto do estômago, no intestino delgado, e aí ele não estava comendo, ele comia comida pastosa, só que ele vomitava. Ai, meu pai. Ele vomitava, não ficava dentro, ele vomitava, colocava para fora. Então, geralmente ele vivia à base de água de coco, ou então comida passada no liquidificador. E até a comida passada no liquidificador, ele vomitava. Era como se o intestino, o não estômago segurava, não estava segurando, né? E aí a gente ia pro médico, e o médico... Teve até um tempo que o médico falou que ele tinha que fazer uma outra cirurgia. Aí pronto, ele tava assim, depressivo. O Fábio, ele perdeu, se eu não me engano, foi quase 20 quilos, ele já era magro. Ele ficou muito, muito magro. E aí nós fizemos uma campanha, né, com os pastores lá da igreja, aí, né, os irmãos, a gente orava toda segunda-feira, foram 7 segunda-feira. E aí, ele, mesmo assim, sabe aquela pessoa crua, fria? Ele não queria mais pra ele, tipo assim, é como se... Ele não falava nada, mas o que eu via pra ele é como se Deus nem existisse. Tava desacreditado. Ele tava incrédulo, né? Isso, ele tava assim, pra ele já tava só esperando o dia. Ele ficou assim, Nossa, muito ele mal. tinha nem força pra viver. E assim, então acabou mexendo, foi com 2 anos, né, de casamento que a gente tava. E aí a gente tava vivendo um momento bom, como casal, mas esse período foi um momento assim, muito doloroso pra gente. Que aí foi quando vocês se aproximaram de Deus. Tu, no caso, né? Não, aí no caso, eu tava indo pra igreja e tudo, e aí buscando, pedindo ao Senhor pela vida dele e pedindo a Deus pra ele voltar.
Porque eu tinha certeza que era isso que Deus queria. Porque o Senhor só curou ele. Eu queria que ele falasse, mas o Senhor só curou ele quando ele estava dentro do banheiro e ele mesmo falou que aquela era a última vez que ele vomitava. Que a vida dele ia ser pro Senhor. Ele fez um voto, né? Ele não vomitou mais desde esse dia. Olha, Fábio, tu fez um voto com Deus. Tu toma cuidado nessa tua vida, viu? Então, assim, foi muito forte, muito forte. Desde esse dia, aí ele não se sentiu, assim, mais como ele... Mal, né, como ele sentia. E aí a gente começou a tentar de novo. Colocar comida... Era que nem criança. A gente tentava, era comida pastosa. Aí depois foi aumentando. E aí, sabe, ele via aquelas propagandas de hambúrguer na televisão? Ele ficava... Oh, meu pai. Ai, meu Deus, eu quero comer isso de novo. E assim, pra glória de Deus, pra glória do nome do Senhor, hoje ele come de tudo. Ele come de tudo. Ama um Burger King. A propaganda aqui. Não tá me patrocinando. Mas, assim, porque é o que ele mais gosta, assim, de comer quando a gente sai. E era uma coisa que ele só faltava entrar dentro da TV pra poder comer. E a gente comia longe dele. A gente comia comia longe dele. Era muito triste, porque ele olhava assim de longe, até o cheiro, sabe? Foi um momento assim muito triste pra gente. Tu falou que foi quando ele decretou, né? Decretou, e a palavra diz que a boca tem poder pra trazer vida ou morte, né? E a forma também que ele falou dá a entender de que ele passou a acreditar. Existe um Deus, porque ele falou que ia servir a Deus, né? Que existe um Deus, e eu creio também que foi o Senhor chamando vocês para mais perto, né? Eu não tenho dúvidas para estar perto, não para mais perto. Sim. Mais perto, eu não tenho dúvidas disso, porque o Senhor tinha obra, né? E Ele fez a obra, e eu sei que Ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Vai continuar fazendo, né? Eu tenho certeza disso. E aí vem a Belle. Então. Eu tô passando assim bem rápido, né? Porque teve todo... me diz, as dificuldades do casamento no começo. Sempre pergunto isso pras mulheres. Porque eu vou dizer a minha já contei várias aqui, mas, por exemplo, não cometer os mesmos erros que eu disse, né? Que eu fazia tal qual. Eu via meus pais às vezes sem se falar, e lá estava eu fazendo igualzinha. Disse, qualquer briga, eu achava que eu tava namorando. Porque quando a gente brigava no namoro, né? Eu dizia que ia terminar. Vai embora. Aí, qualquer briguinha da gente no começo, como eu falei, eu casei, eu era uma criança. Eu tinha 19 anos. E aí, qualquer discussão da gente era boba, não era coisa, sabe, era boba mesmo. Eu dizia que ia me divorciar, dizia que ia me separar. Mulher, era uma coisa assim tão, sabe? Tu já se arrependeu, né, irmã? Porque ficar falando essas coisas, tá verdade. Não, aí sabe quando foi que eu parei? Teve um dia que ele pegou e disse assim, aí ele não falava nada, né? Quando dizia que quer divorciar, ele esperava para baixar. E aí, depois tentava, né, amenizar a situação. Mas teve um dia que ele chegou e falou assim, tu quer divorciar? Pois então vamos, vai separar. Aí eu engoli assim, não, calma, vamos conversar. Estruturas de orgulho caindo. Aí pronto, aí depois disso daí eu comecei a perceber, né? Não é assim. Tem coisas que realmente a gente tem que sentar, conversar, porque vida a dois não é fácil. Não é mas também fácil. Não é fácil, mas também quando a gente tem assim o Senhor e resolve pôr o Senhor no centro, é a coisa mais maravilhosa que tem. É verdade. Porque só Deus mesmo, gente. Relacionamento hoje já tá muito difícil, porque é bombardeado toda hora, tá muito descartável, né? Você me magoou, então eu te jogo fora. Isso eu tô falando, isso até pra amizade. Você me magoou, não tem maturidade, não tem, como é que diz? Não é construído, não é forte pra ouvir o negativo, entende? Quer ser maravilhoso pra tantas coisas, mas na hora do confronto quer fugir, e não é isso. Até a Marcela falou uma vez para as mulheres, disse assim, é tão interessante a vida de casado, porque muitas vezes ali você tem relação, você se expõe, você tá ali tão vulnerável, né? Faz tantas coisas assim, e para às vezes pedir um perdão, você tem vergonha. E às vezes para você pedir uma desculpa, reconhecer o seu erro, você tem vergonha. Uma coisa que também eu era muito difícil, o Senhor ainda tá trabalhando em mim, mas essa questão de pedir desculpa, pedir perdão. Estruturas de orgulho vão caindo. Muito, muito mesmo. Porque sempre quando a gente discutia, sempre ele vinha. Sempre ele vinha. Aí o que foi que aconteceu? Eu acabei acostumando com isso. Porque eu passava a esperar, né? Fiquei esperando. Como se toda hora tu estivesse reivindicando os direitos, né?
você tem que vir. Isso. Venha. Eu tava dando uma aula ontem na intercessão e falando que existe uma armadura espiritual na gente. E a forma que a gente abre furos na nossa armadura é quando a gente passa a reivindicar os nossos direitos. Não sei se saber disso. Quando você passa a viver uma vida reivindicando seus direitos, eu quero justiça, eu quero vingança, eu quero que você venha me pedir desculpa, ou então eu sempre sou a coitada. Isso tudo vai causando furos na nossa armadura espiritual. E a armadura espiritual, ela não pode ter furos porque ela é celestial. E quando esses furos acontecem, o que é que você faz? Você dá oportunidade do inimigo te atacar. E quando ele ataca, ele vai exatamente naquele furinho que quando você menos espera tá um furo enorme. E aí você tá todo mazelado e não entende o porquê. Mas é só uma questão de voltar o teu olhar e olhar para a perspectiva de direitos, de sabe, como é que eu posso dizer? De oportunidades que você mesmo deu pro diabo estar ali atingindo a sua vida. Sim, verdade. E casamento, meu filho, tem muito disso. Tu tá falando assim, eu me identifico também. Porque no começo também, a dona da razão era eu. Eu era muito boa, eu dizia assim, nenhum advogado perde pra mim. Eu ganho a causa. Não venha argumentar, porque eu... Bora, puxa. Eu tinha assim, ó, o diálogo todo pronto. Aí o tratado do Espírito Santo veio e ainda vem, né, constantemente, porque é toda hora e todo instante. E o Luiz Hermínio fala muito, quem é muito bom de argumento, é muito ruim de arrependimento. E só os arrependidos é que vão construir relacionamento com Deus e vão poder desfrutar dele na glória. Então, é melhor ser bom de quê? De argumento ou de arrependimento, né? Muito melhor ser de arrependimento. E essas foi a tua maior dificuldade? Reconhecer assim, ai, eu erro. Ele não precisa vir pedir desculpa toda hora. Eu ainda tenho que trabalhar mais. Todas nós. Não precisa falar, mas todas nós. E a questão também, como eu falei no começo, né? A questão, assim, dos ciúmes. Que eu era muito mais. Hoje eu sou mediana. A Fernanda Brum um dia desse soltou, né? Que ela também... O ciúme com ela é algo que ela tem que controlar toda hora. É verdade. Ciúme. Eu também era muito ciumenta. Muito. Você sabe. Eu era muito ciumenta. E eu posso dizer que só quem fica mal é você. Só quem fica mal é você, e você acaba gerando no outro uma imagem tão ruim. Agora, essa questão dos ciúmes, eu não sei se tu vai se identificar com o que eu vou falar agora. Mas não é tipo assim que eu não confie nele. Mas é que eu me sinto... Não, também a outra pessoa, mas assim, é não confiar em mim. Entendeu? Mas o ciúme sempre é um problema com você. Então, não é um problema com o outro. É achar, por exemplo, que tem alguém melhor, sabe? Claro que eu sei. É por isso que eu ensino no treinamento Eva sobre isso. Não fala no treinamento Eva assim, porque... na verdade, eu vou até deixar aqui, né? Essa deixa. Porque eu acredito que esse treinamento Eva, ele tem que expandir em nome de Jesus, como eu falei, que eu vou orar e jejuar por isso. E pra se expandir assim pro lado da Caucaia. Ai, meu Deus. Eu já queria um online. Não, só um online já tá de bom tamanho. Sabia que vai ter gente da Caucaia aqui dessa vez? Na inscrição teve gente. Mas ai, que chique. Vamos deixar uma enquete aí, né, pra educação. A produção ali rindo, dizendo que tem que ter. Tem que ter. Mas eu ensino muito sobre isso, porque o Eva, assim, o Senhor me deu... E ele falou muito comigo que era vulnerabilidade e simplicidade. Muitas coisas que eu fui ferida e fui construída, reconstruída, e ainda sou, era para eu falar para essas mulheres e moças. Para as moças, porque era para prevenção. E para as mulheres mais velhas, porque era restauração. Por isso Maria e Isabel junta. Por isso que é jovem com mais madura. Exatamente para que também a gente construa a questão da honra, a questão do ensino, do respeito, de eu aprender com uma mais velha e uma mais velha aprender comigo, de eu aprender o respeito e tudo isso junto. E sempre tem o que ensinar, né? Sempre tem que aprender. Sempre. Hoje é tão legal porque
me tornei pastora, mas é tão interessante quanto as mulheres, assim, mais velhas, às vezes vêm conversar comigo, vêm pedir um conselho, vêm abrir o coração, eu fico, meu Deus, quem sou eu? E é por isso que a gente entende nessa hora que é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Não adianta você ter uma idade avançada sem você ser construído no Senhor, porque é o Senhor que vai te dotar não só da experiência, mas da sabedoria, porque a sua experiência sem a sabedoria de Deus, ela não vale de nada, quase nada, entende? Porque é a sabedoria de Deus que vai trazer, assim, sabe, uma mudança de destino, uma mudança na vida das pessoas. E essa questão do ciúme, eu sei falar porque até eu sinto hoje quando o diabo quer mexer comigo em relação a isso. Eu percebo quando ele quer usar a ferramenta pra me fazer querer ter ciúme de novo ou alguma coisa assim. E é interessante que a forma que eu mais falo, eu digo assim, Deus, o Senhor tá vendo? Aquela que eu tá querendo voltar. Mas hoje eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sou filha da realeza, maravilhosa. Eu tenho muito valor. Deus, olha que foi o Senhor que fez. Então eu olho pra mim, é uma construção mesmo de identidade. E eu digo muito assim, não vai ser o Noé, ou não vai ser amizade, não vai ser nada disso, vai ser eu e o Senhor. E quando eu digo que foi muito o Senhor que me curou disso, foi o Senhor. Porque o ciúme é realmente uma mazela sua, é exatamente essa questão. Você entra na comparação. Eu lembro que... Oh, meu Deus, lá vem. Essa parte é engraçada. Quando namorava com o Noé, tu sabe, né, que tinha mel. Tinha mel e as meninas tudo caíam em cima dele. Aí eu lembro uma vez eu chegando na líder de jovens e falando assim... O que ela tem que eu não tenho? Ela deve ser mais rica do que eu, por isso ela tem um cabelo toda hora bonito. E os dentes dela, porque sempre foi um negócio dele, né? Os dentes dela. Aí ela olhou pra mim, a líder olhou pra mim e falou assim, mas você é tão linda. Sabe? A gente é linda. E às vezes a gente se diminui numa comparação que não precisa, porque Deus colocou uma medida única em cada um de nós. Não adianta você ter uma beleza física, mas quando você senta, não tem a beleza do Senhor, sabe? Não tem aquilo que os olhos brilham. Eu tava até falando pro Noé, tem umas mulheres que eu acho tão bonita lá na academia, que eu, ai, que mulher linda, já assim, idosa que eu digo, passou dos 40. Aí, abriu a boca, sério, sem brincadeira, eu achando a mulher... Aí quando ela abriu a boca, eu falei assim, ai, não. Então a gente precisa entender que tem que morrer essas coisas, porque quanto mais construída eu sou em Deus, menos essas coisas vão me afetar. O ciúme, a carência, a comparação, a dependência, né? O vitimismo, o que Deus te dá, o que Deus coloca em você é muito... É raro. Isso. É raro. Né? Falar igual a Iana. A gente tem que aprender isso. Fazer igual a Iana do vídeo. Sim, eu vi. Sede. Tu sabe o que é uma régua? Tu sabe o que é? Olha, não tem medida. É sede. A gente precisa... Ah, e uma coisa também que me construiu muito foi a palavra. Provérbios. Eu lia Provérbios. Proverbiana. Provérbios. E quando eu comecei a ler, eu dizia, Deus... Eu comecei a entender, Senhor, essa sou eu. Eu tenho que ser assim. E aquilo foi me construindo muito. Mas vamos parar por aqui dessa parte, né? Porque eu creio que em nome de Jesus as mulheres já foram identificadas com esse testemunho. E, gente, ó, é cura todo dia. A gente tá falando aqui desse processo, mas a cura é todo dia. Não fui curada, eu sou curada toda hora. Toda hora tem uma porçãozinha ali do Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas com relação às coisinhas que querem nos afetar. Mas conta da Belle. A Isabelle foi um sonho realizado. Um sonho lindo que Deus me deu. A gente foi planejada, ela, né? Foi planejada, porque eu sempre me preveni, mas aí quando a gente foi morar com os pais dele, que a gente estava pensando em construir uma casa, achava que ia se estabilizar ali. Aí eu falei pra ele, não, já tá tanto tempo a gente casada, se eu não me engano, tava com uns 6, 7 anos, eu acho. Aí a gente decidiu. Só que foi uma surpresa. Por quê? Apesar de... Eu não tava mais me prevenindo, mas aí a gente tava tentando e aí não vinha, né? Como é que eu posso explicar? Eu fazia o teste e não dava. Fiz o teste de sangue, aí deu negativo. Fiz o teste da farmácia, deu negativo. Eu vim descobrir a minha gravidez com quase 3 meses.
com quase 3 meses, porque, não sei. E por foi uma que tava dando surpresa. negativo, tu sabe? Só Deus sabe. Não queria que tu soubesse. Só Deus sabe, mas foi lindo, porque eu não tava acreditando, né, que eu tava grávida. E porque como foi que tu descobriu? a minha cunhada soltou, né, pra mim, que achava que eu tava grávida. Aí eu disse, não, mas como é que eu tô grávida se eu já fiz os exames e não deu? Não, eu tava naquela... Já tava frustrada já, porque eu queria, mas eu fazia o exame e dava negativo. Uhum. Aí eu, não vou fazer mais exame não, porque... Eu não tô. Né? E Vou aí ficar o me médico frustrando falou toda assim, hora. o médico falou pra mim assim, não, mas você passou muito tempo realmente usando anticoncepcional e pode ser que demore um pouquinho. E aí eu fiz, ela ficou me impressionando, né, nesse dia, aí eu, tá bom, vou comprar um testezinho de farmácia bem baratinho, né. Aí eu fui comprar, aí, pra minha surpresa, quando eu fiz, eu não acreditei no teste de farmácia. Aí eu saí de dentro do banheiro, amor, vem aqui. Foi tão assim que eu não fiz aquela surpresinha, sabe? Uhum. Amor, vem aqui, olha aqui. Aí eu expliquei pra ele, né, quando tem 2 risquinhos é positivo. A nossa casa a gente já tinha se mudado, tava morando de aluguel de novo. Aí a nossa casa era muito grande, aí tava a família dele lá. Ele saiu de dentro do quarto pra sala, correndo. A Carla tá grávida, a Carla tá grávida. Aí todo mundo feliz, ficou feliz, aí eu... Como assim? Sim, eu tô grávida mesmo. Pois é. Aí quando foi no outro dia, porque Tu fez à noite o exame do xixi? Não, eu fiz de tarde. Ixi, tava grávida Foi mesmo. assim que eu trisquei o bicho. Só que eu ainda fiquei naquela, se eu não me engano, foi um domingo. Aí quando foi na segunda, foi na terça, eu fui logo na clínica. Porque quando você tá com essa dúvida, você pode chegar na clínica e fazer o beta-HCG, né? Uhum. Aí Qualquer clínica? Chega e no caso do plano, né? Uhum. Aí eu cheguei lá pra fazer. Não precisa do encaminhamento do médico nesse caso. Aí eu fiz. Sabia disso não? Aí eu não me lembro se demorou um dia pra sair. Quando eu vi lá o resultado, aí foi que eu acreditei que eu tava grávida. E quando tu descobriu que tava quase 3 meses? Aí eu não sabia. Eu só vim descobrir que eu tava com 3 meses, que eu tava com 10 semanas, né? Que é quase 3 meses. Com 12 semanas fecha os 3 meses. Aí eu fui fazer a transvaginal. Que na transvaginal que mostra, né? O período, o tempo de gravidez, de gestação. Aí quando eu fui fazer, aí eu vi o coraçãozinho, muito emocionante. Aí eu perguntei ao médico, doutor, eu tô com quanto tempo? Aí ele, você tá com 10 semanas. Aí eu, 10 como assim? Aí eu fui contar, né? Fui ver o calendário. Quando eu cheguei em casa, eu, nossa, mas eu já tinha feito o exame. E deu negativo. Eu não sei que mistério foi esse. E tu perguntou ao médico, não? Não perguntei. Porque ele era só o médico que tava fazendo a ultrassom, né? Quando eu fui mostrar, foi que eu acho que eu até comentei, cheguei a comentar com o médico. Eu não lembro da resposta dele, né? Mas foi um mistério. E quando tu soube que era menina? Não, eu fiz o chá, revelação, né? Tu achava que era menino? Eu tinha certeza que era menino. Sério? Até porque eu queria muito um menino. Eu queria muito. Não sei, eu tinha aquele desejo no meu coração de ter um menino. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus me deu a Isabelle. Porque a Isabelle não existe. Ela é maravilhosa. Meu Deus do céu. Talentosíssima. Eu já sei que ela é da área profética. Não tenho dúvidas. Não existe. Aí, quando eu fiz o chá revelação, poucos dias antes, o Fábio me falou que era uma menina, porque ele sonhou 2 vezes com ela. Ai, que fofo. Foi, ele sonhou 2 vezes com ela. Aí ele dizia que era uma menina. O parto foi bom? Até isso Deus abençoou. Foi muito... Tranquilo? Muito tranquilo. Normal? Foi normal. Foi natural, gente. porque eu não me deram aquela injeção de força. Foi natural. Como assim? Normal e natural tem diferença? Porque o normal, eles dão a injeção de força, que eu não tô lembrado do nome agora. Chama natural. Quando é natural, Peridural? é sem... Não, isso daí é pra cesárea, não? Sei lá. Sei não. Não sei. Mas eu sei que foi natural por eu não ter usado nada. Entendeu? Só a força, né? Só a força. Aí eu cheguei lá no hospital por volta de 9 horas da noite. Inclusive foi até a minha vizinha, minha amiga, que pediu, né, emprestou o carro para eu poder ir, porque ela chegou do trabalho, ela me ajudava muito. E aí ela chegou do trabalho, eu falei pra ela que eu tava sentindo umas dores aqui e tal. Aí ela, não, tu tem que ir logo. Aí eu falei assim, não, mas deixa aumentar.
Se eu tivesse ido pela minha cabeça mesmo, eu tinha tido a Isabelle no meio do caminho. Sério? Sim, porque quando eu cheguei Já tava lá, dilatada? já tava 4 centímetros, 4 para 5, dilatada já. Olha, vida, E sabe eu o não que eu tava sentia não fazendo? que tava... Não, sabe o que eu tava fazendo nesse dia? Mais cedo, lá naquela... Sim, eu tava varrendo lá fora, na minha varanda, até a minha vizinha de frente assim, quando é que essa menina vem? Aí eu falei pra ela assim, eu disse, tá pertinho. Quando foi à noite, aí eu fui... Nasceu em novembro. Foi. Quase nasci perto do aniversário do Noé. aniversário do Noé. E do nosso aniversário de namoro, né? Que é no mesmo dia do aniversário do Noé. Aí quando eu cheguei lá no hospital, foi assim, foi bem rápido o atendimento. E fez aquele exame de toque, né? Aí ela só pediu pra me aguardar um pouco, porque se eu não me engano eles só internavam com 5 centímetros pra cima. Eu já tava perto. Ela pediu pra aguardar, assim, não esperei nem 1 hora não. Aí eu fui, aí ela começou a fazer o procedimento de internação, porque tem isso também, né? Aí fiz um outro exame lá, eles me botaram pra fazer vários exames, sendo que eu já tava tendo a menina, praticamente. Quando eu entrei na sala, eu acho que não demorou 1 hora pra mim ter ela. Foi muito rápido. Ela nasceu 12 horas e 3 minutos do dia 20. Foi 3 horas, então. Foi muito rápido. Não é trabalho de parto não, bom. Eu digo assim, foi muito rápido. Pode colocar a mão, tá? Assim, em nome de Jesus. Foi muito rápido. E aí, quando eu tive ela, foi muito interessante, porque eu comecei a ter uns delírios na cama, lá na maca. A médica lá começou a fazer o trabalho dela, né, depois que ela saiu e tal. Aí eu comecei a delirar, falando assim, as pessoas dizem que a dor do parto é a dor da morte. Eu falando, né? Eu não achei isso tudo, não. Aí a médica, já tá pronta pra outra, né? Eu, não, eu comecei a falar coisa com coisa, sabe? Teve outras coisas que eu comecei a falar que eu não posso falar aqui. Não fale não, proibido. Aí, enfim, mas foi assim, foi uma benção. Aí no outro dia, parece que é com 24 horas, né? Aí eu fui, eu acho que foi 1 dia e meio, porque como ela nasceu meia-noite, né? Teve que dar as 24 horas, aí eu fui no outro dia, meio-dia pra casa, mas foi assim... Ai, deve ter sido lindo. E como tu teve a parte difícil da maternidade, assim, teve depressão? Tu acha que teve? Sério? Tive, assim, foi bem leve, mas eu tive porque, mais uma vez, tu acha que foi depressão ou tu acha que foi o puerpério mesmo? Porque tem a depressão pós-parto, tipo a pastora, ela não conseguia pegar no Noé. Não, é porque assim, deixa eu explicar, porque foi mais uma vez que eu me senti sozinha. Entendeu? Isso já deve ser quando muito doido. Não podia escurecer, que a lágrima caía. Eu sentia uma tristeza. Eu olhava assim pra minha filha, né, e pensava assim, como a minha filha tá aqui comigo, tá saudável, pra glória de Deus. E eu não conseguia explicar a tristeza que eu sentia. E como o Fábio, ele trabalhava dirigindo, aí ele ia, eu passava a noite acordando, né, pra amamentar. Aí ele dormia no outro quarto pra não acordar ele, né? Porque se ele passasse uma noite em claro, era perigoso, né? Aí a minha cunhada dormia comigo, mas eu não conseguia. Quando ele foi dormir, na primeira noite que ele foi dormir no outro quarto, eu ficava chorando, sabe? E foi muito triste. Eu acho assim que toda mulher, né, que tem filho, nos primeiros dias, eu acho que passei mais ou menos um mês e pouco desse jeito. Depois eu fui melhorando. Acho que é porque que diz, né? É a bomba de hormônio que você tá lá em cima e de repente seu corpo... Exatamente. Eu fico imaginando, muito triste se na TPM a gente fica meio doida, imagina isso grávida, né? É uma coisa que você não consegue controlar. Toda mulher que tem TPM filho... não controla. Toda mulher que tem filho tem essa parte da tristeza. Sim. E é muito ruim. Mas é como você falou, porque é novo. É novo, todo novo, tem né? A parte da amamentação também, que é uma parte muito difícil, porque as pessoas... na internet, romantizam muito isso. E quando a gente vai viver na prática, é uma coisa assim, sabe? Totalmente diferente e ruim. Não é bom. Não é bom o primeiro dia de amamentação. Não é bom. Dói, né? O peito fere, fica em carne viva mesmo, sabe? Então, tem mães que não conseguem. Aí tem essa questão também. Tem mães que não conseguem amamentar, aí fica frustrada porque não está amamentando o filho, tem que dar mamadeira e chora por conta disso. A Isabelle... Muito choro nessa muito choro. A Isabelle, ela deixou de mamar com 6 meses, ela mesma. Que coisa boa, pontual. Eu não achei bom na época, mas hoje eu agradeço a Deus porque
tenho amigas minhas que os filhos dela, 3 anos no peito. O pastor Gil tem 9 anos, gente, até hoje. 9? Uhum. Misericórdia. O Fábio parece que foi 3 ou foi 4 anos, até 3 ou 4 Não, anos. também. Eu tô dizendo 6 porque é bom, né? Porque depois pode ser questão assim, Isso. dela ficar dependente do Mas peito, aí né? ela mesma deixou, eu colocava ela. Porque assim, eu voltei a trabalhar, aí eu tive que dar mamadeira pra ela, porque eu não conseguia ordenhar. Aí. Aquele que tu falou ordenhar é tirar, Isso, né? pra tirar, pra deixar pra ela, eu não conseguia. Eu achava que eu tinha pouco leite, entendeu? Aí eu tentava, tinha a bombinha e tudo, mas não conseguia. Aí até nisso eu tive dificuldade. E aí, mas assim, eu agradeço a Deus dela ter mamado pelo menos 6 meses, Sim, né? o ideal, né? O ideal Isso. que eu digo que o pessoal... Aí, como eu tive que trabalhar, e eu fui dar mamadeira pra ela. Aí eu acho que ela gostou mais da mamadeira. Ela achou mais prático, não Ela sei. gosta de comer, né, Mayara? Bem pouquinho. Bem pouquinho? Come demais. Bem pouquinho, ela é uma Come demais, fofa. Instante. E tudo, gente, ela é fofa, ela é artística. Até mandei um dia desse pra ela, falei, Mayara, presta atenção que as pinturas da tua filha não é normal pra uma criança da idade dela, não. Ela ama dançar, Traz ela ela pra ama cá, cantar. vou botar ela como mudança. Ela, assim, é uma criança maravilhosa. Ai, que é uma fofo. bênção, uma pimentinha. Porque é saúde, É saúde. A parte que tu acha que a maternidade te aproximou de Deus? Sim, e me amadureceu muito. Tu não tem noção. Não tem noção. Diz assim, uma coisa que te amadureceu pra caramba. Eu acho que essa liberação, assim, que... Por isso que eu falei na parte, assim, que eu queria muito um menino, e Deus me deu uma menina, né? Então, aí eu comecei a pensar que... Eu pensei assim, o que eu não tive de carinho, de amor, eu quero dar pra ela, entendeu? Claro que tem uns momentos de correção, tem que ter. Com certeza, tem que ter, e ela precisa até demais, como eu falei, porque ela é uma criança... abençoada. Abençoadinha, mas... O amor que a gente dá, né, pra ela, tanto eu como o Fábio, é assim, é demais. Não entendeu? repetir a história, né? E aí foi isso. É isso que eu coloco na minha cabeça. Que ela vai ter uma mãe presente, entendeu? Ela vai ter uma mãe que tá ali com ela pra todas as horas. Coisa que eu não tive. E uma coisa que eu acho lindo dessa história agora, né? Que isso é a história de restauração, né? Do Senhor, assim, na sua vida sempre. Um dia desse você postou ela lá, eu não posso chorar, eu choro por tudo, mas tu postou ela lá na varanda da chuva. Tu viu? Chuva, vai embora. Aí de repente ela pega e fala, te amo, Jesus. Eu falei, gente... Não, quando chove, ou então, teve uma vez que eu postei, eu não sei se tu viu, o céu lá tava muito rosado, aí ela, mamãe, o céu tá rosa. Aí eu sentei ela lá, né? Aí eu comecei a gravar. Quando eu vejo que ela vai falar, eu começo a gravar. Aí ela, obrigada, Jesus, pelo céu rosa. Ai, desse jeito, tudo. Ela fala, sabe, é lindo demais. Aí teve uma vez que ela, sentada, eu fui dar o alimento dela. Mamãe, vamos agradecer a Jesus pela comida? Ai, gente. Mulher, é lindo demais. É muito lindo porque você vê, tipo, você tá escrevendo uma história com o Senhor. Não precisa repetir. Não precisa, porque eu vou repetir aqui 500 vezes. O Senhor é a solução para tudo. Ele muda histórias, ele muda circunstâncias. Ele faz aquela que se sentia abandonada, rejeitada, órfã, porque essa era muitas vezes a palavra que o diabo queria colocar sobre a sua vida. Hoje não, hoje é mãe. Hoje é esposa. Hoje é uma mulher restaurada, Glória diferente. Glória a Deus. E só tem mais. A medida de Deus, a gente não tem noção da medida de Deus. Mas quanto mais a gente se submete a Ele, mais graça e mais favor a gente vai assim no oceano mesmo, mergulhando no oceano da graça. Isso é lindo. Eu acho que a gente já vai acabar, porque já tá com quase 2 horas. Já tá com quase 2 horas? Já quase 2 horas. Nossa. Já tem 1h30, né, produção? Mais ou menos isso. Foi rápido, né? Eu disse que não ia doer, viu? Como com o tempo, nem ia sentir mais o nervosismo. Verdade. E com relação a toda essa tua história, deixa uma mensagem pro pessoal. Mas tudo que tu aprendeu assim, tudo que tu viveu e tu vê a mão do Senhor, que tu tem pra falar assim pras pessoas. Bom, assim, o que eu posso deixar aqui, a mensagem que eu posso deixar com tudo isso que eu passei, que eu aprendi, que eu vivi em relação à família, casamento, amizades, é que tudo que a gente for fazer, a gente tem que primeiramente consultar o Senhor. Tudo que a gente for falar, porque muitas vezes a gente fala coisas que depois não dá pra voltar atrás. Aí só Deus, Pai.
ajudar. Então, e aí não dá, não tem como. Você tem que pensar, você tem que consultar o Senhor para poder não falar coisas que não dá para tirar. Porque às vezes pode construir, mas também pode destruir. Sim. Se não souber como falar e se não souber para quem falar. Sim, também, com certeza. Se não souber para quem falar. E a questão da amizade, eu ia até comentar sobre isso. Que tem uma amiga, que eu não vou citar aqui o nome dela, mas ela vai saber que é ela. A gente estava... As circunstâncias, né, afastou um pouco a gente, mas não assim, eu digo de amizade, mas de falar no WhatsApp, de se comunicar, né? E aí ela veio compartilhar comigo, dizer que estava muito se sentindo sozinha em relação a amizades, que as pessoas deixaram ela e tal. E como eu também estava achando a mesma coisa, aí se chocou, né? As conversas, e aí eu comentei com ela, cheguei a comentar com ela, disse assim, se você não chegar pra mim e falar isso, eu não vou saber, porque eu também estava passando pela mesma coisa. Então, assim, se você tiver uma amizade que você acha que ela tá afastada de você, se achegue. Né? Não fique esperando, né? Engula esse orgulho, né? Se achegue e pergunte se tá tudo bem. Porque às vezes ela também precisa da palavra que você tá precisando. Amém. Verdade. É isso. É amadurecer, né? Amizades maduras, saudáveis, não perfeitas, mas saudáveis. Amizade perfeita, relacionamento perfeito, não existe. Mas relacionamentos saudáveis a gente pode ter sim, através da ajuda do Senhor, do Espírito Santo, sempre na medida de Deus. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Obrigada, Mayara. Obrigada, te amo. Te amo. Obrigada, gente. Mais uma vez, lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. Me seguir lá nas redes sociais, @AnaKeuline, porque isso vai sim edificar a tua vida. E eu creio que esse testemunho lindo vai sim te ajudar a superar muitas coisas e a te tornar uma pessoa mais madura e também mais proativa, sabe? Não fica esperando muito dos outros, não. Aprende a resolver. E até o próximo Shinecast. Um cheiro.